Adilson Batista esculacha o Vasco e diz que o Londrina joga para vencer o Vasco hoje em São Januário. Diretor executivo esportivo, da 777 Partners, John Sports, estará no jogo hoje à noite para acompanhar essa importante partida do Vasco diante do Londrina. Falo também sobre as prováveis escalações das duas equipes e muito mais. Antes eu peço para que você se inscreva no canal, deixe aí o seu like, acione o sino das notificações, é muito importante a sua inscrição aqui, não paga nada, é de graça. Acione esse botãozinho vermelho aqui embaixo, aqui, ó, clica nele, está escrito, ponto. Vamos juntos, vamos falar sempre, todos os dias, em todos os momentos de Vasco. Uma pontuação, hoje, daqui a pouco estarei em São Januário transmitindo aqui no canal, narrando mais um jogo do Vasco, então acompanhe aqui. Vai ser muito legal essa transmissão cheia de hoje, transmissão histórica aqui do canal Vasco Connection, tá certo? E eu começo aqui com um assunto envolvendo o Adilson Batista. Prefiro ler a frase dele. A Adilson Batista teve uma passagem horrorosa pelo Vasco, é um treinador que eu não gostava, não passava da minha garganta, enfim, muito fraco tecnicamente falando, retranqueiro, a torcida do Vasco... na verdade, ele não deixou nenhum tipo de saudade para o Vasco ou para a torcida do Vasco, Ele falou a seguinte frase: nós vamos para ganhar lá dentro de São Januário. O Vasco, há tempos, não põe medo em mais ninguém atualmente. Como assim? O Vasco não põe medo em mais ninguém? Você, Adilson Batista, está desrespeitando a torcida do Vasco no Brasil inteiro. O Vasco simplesmente esgotou o ingresso para todos os jogos na temporada. A torcida do Vasco, para ser mais exato. Como assim que não faz medo? Então você vai hoje encarar mais de 22 mil espectadores, torcedores, dentro de São Januário, empurrando o Vasco para cima do Londrina. Lembrando que você, com todo o respeito ao Londrina, jamais vou desrespeitar algum tipo de instituição aqui, como o senhor fez, tá? Você está trabalhando no Londrina. O técnico do Vasco hoje é o Jorginho. E eu aposto com você e com qualquer uma outra pessoa que você preferir estar trabalhando no Vasco. Então aqui um recado para o departamento de futebol do Vasco. Se esse vídeo chegar até vocês, eu vou mandar esse vídeo aí para alguém do Vasco, para algumas pessoas do clube. Colhe essa imagem aqui do Adilson Batista, com essa frase aqui do Adilson Batista, no vestiário. Motiva os jogadores. Porque não é assim que a banda toca, não. Isso aqui é Vasco, tá? Isso aqui é Vasco. Lá atrás, numa semifinal contra o Flamengo, o Wagner Love, na época, disse algo parecido. E o Felipe, numa entrevista coletiva, falou a seguinte frase: quem ganha dinheiro com a boca é cantor. E o Adilson Batista está muito longe, não tem nem estilo de cantor, Tá como treinador de futebol, respeito a pessoa Adilson Batista, mas não tem que desrespeitar o Vasco, tá certo? Agora vamos trocar o assunto, porque realmente isso é chato. Ver alguém esculachando a tua instituição, o teu clube, a grandeza do Vasco, corta o coração. Bom, gente, quero falar também sobre o diretor esportivo, tá? Da 777, John Sport. Ele acompanhou todo o treinamento da equipe do Vasco durante essa semana e hoje estará no jogo em São Januário. É um jogo importantíssimo nas pretensões do Vasco, na Série B, na sequência da Série B. Enfim, o Sport venceu, então ficou a 2 pontos do Vasco. O Sport é uma equipe perigosa, o Vasco precisa vencer para abrir aquela gordura de 5 pontos e aí sim encaminhar o acesso. É claro que o Vasco vai precisar encarar as outras decisões, mas o importante é pensar no hoje, concentrar no jogo de hoje, para que o Vasco vença e, enfim, não precisa convencer o torcedor. O Vasco precisa vencer e ponto. Então, o diretor da 777, John Sport,
está no Rio de Janeiro e vai acompanhar a partida hoje, que ele traga sorte para o nosso Vasco. E mais uma informação aqui, na verdade não uma informação, mas as prováveis escalações, lembrando que o Londrina vem com desfalque, o principal jogador deles hoje está fora, né? Que é o Douglas Coutinho. Mas vamos começar pelo time do Vasco. Thiago Rodrigues, Léo Matos, Danilo Boza, Anderson Conceição e Paulo Vitor, Yuri Lara, Andrei Santos, Marlon Gomes e Nenê, Egnaldo e Raniel. Técnico Jorginho. Lembrando que o Jorginho pode repetir uma escalação do time do Vasco pela terceira vez. Cabe muito, vale muito e que dê certo. Hoje tenho certeza que vai dar certo. Eu vou narrar muitos gols do nosso Vasco da Gama. Já a equipe do Londrina, o provável time, né, do técnico Adilson Batista aqui, o cantor, né, o cara que gosta de esculachar o Vasco, Matheus Nogueira no gol, Jefferson, Simon, Vilar e Alan Ruschel, esse ex-jogador da Chapecoense, né? João Paulo, Mandaca, GG e Caprini, Danilo Peu e Gabriel Santos, o técnico Adilson Batista, né? Se você parar para observar, o time do Londrina não assusta ninguém, né? Um time desse aqui não pode assustar o Vasco, não pode assustar a torcida do Vasco de maneira alguma. O Vasco só perde para ele mesmo hoje à noite. O Vasco está invicto em São Januário, o Vasco tem a sua torcida, uma torcida fantástica em seu favor. Hoje eu vou mostrar tudo aqui no canal, então cola no canal, porque hoje o dia vai ser top, vai ser um dia cheio, um dia de Vasco. Então cola aí, porque vai ser maneiro pra caramba. Bom, gente, eu falei sobre planejamento aqui também durante a semana, sabe? Com planejamento, sabe? E algumas pessoas falam, o Vasco não iniciou o planejamento. Olha, iniciou sim, sabe? Porque com planejamento, você pode improvisar. Sem planejamento, e fazer ajuste, né? Com planejamento, você pode improvisar, você pode fazer ajustes, né? No plural, sempre, né? Agora, sem planejamento, sabe? Você não consegue improvisar, né? E existe sempre aquele risco, né? Eu até anotei aqui, né? O risco da desculpa, né? Não dá para... porque você não consegue improvisar sem planejamento porque você pensa em viver o dia a dia, né? Eu vou viver o dia a dia. Não, vai dar ruim, vai dar problema. Então, é melhor pensar planejado, improvisar planejado, né? Para a próxima temporada, é assim que eu penso sobre o Vasco, do que arriscar certas situações e deixar, né, lá na frente, não, sim, claro, temos que respeitar esse processo, o processo do acesso, o processo do dia a dia, e assim que o Vasco conquistar o acesso, vamos dar sequência ao planejamento, tá certo? Então você cria um plano mesmo antes do acesso e depois você dá sequência dentro dos seus improvisos positivos. Não adianta tentar fazer coisas inconsequentes, né? Porque a temporada passada demorou demais, planejamento, enfim, muito demorado, contratações demoradas, contratações ruins, apostas ruins, e o Vasco está pagando, porque o Vasco já poderia estar classificado para a Série A do Campeonato Brasileiro. Mas, enfim, nós vamos conseguir esse acesso, se Deus quiser, com o meu apoio, com o seu apoio, com o apoio de toda a torcida do Vasco espalhada no Brasil e no mundo, e ponto. Acabar com essa agonia de vez, de viver esses momentos tenebrosos de Série B de Campeonato Brasileiro, tá certo, gente? Então é isso, aguardo vocês logo mais no jogo contra a equipe do Londrina em São Januário. Se inscreve no canal, compartilhe o canal, vamos com tudo, porque aqui é Vasco. No mais é isso, um beijo no coração de todos e saudações vascaínas. É bom,